Senhor Jesus nessa noite, ministério da fé. Pastor Marcos está crente, né? Glória a Deus pela vida de vocês. Para mim, é sempre uma honra estar ministrando nessa casa, altar onde transformou e mudou a minha vida. Eu costumo de falar sempre que para mim é sempre uma honra estar servindo, seja aí arrumando uma cadeira ou mexendo na construção, seja aqui trazendo a palavra, mas para mim é sempre uma honra servir essa casa, servir a vocês. Para mim eu fico feliz demais. Amém ou não? Amém. Queria que você pegasse a sua Bíblia aí e abrisse lá em Atos capítulo 16. Enquanto você vai abrindo aí, eu queria aqui agradecer os meus pastores, bispo, pastora Raíssa, pela confiança, os apóstolos, pela confiança, pelo investimento, pelo preço que eles pagam pelas nossas vidas, né? Porque querendo ou não, eu acho que não é fácil cuidar aí dessa galerinha aí, gente boa. Amém ou não? Atos dos Apóstolos, capítulo 25, capítulo 16, desculpa, a partir do verso 25, diz assim a palavra do Senhor: por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos ouviram. Aqui eu já queria te falar algo, que todas as vezes que você entoar algo, existe alguém ao seu redor prestando atenção naquilo que você está emitindo, seja uma adoração, seja um louvor, seja uma murmuração, seja algo que, uma reclamação. Todas as vezes que você entoar algo, falar algo, existe alguém que se espelha em você. Às vezes a luta, a dificuldade pode estar grande, ser forte, mas existe alguém que busca uma esperança naquilo que você está vivendo. Paulo diz que nós somos cartas vivas, e tem alguém lendo essa carta. Verso 16 diz assim: de repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram, e as correntes de todos se soltaram. Aquele louvor que era reclamação, que você começou a entoar como um hino, a glórias a Deus, agora se transforma em terremoto. Agora ele se transforma em algo que vai trazer libertação, que vai trazer liberdade, que vai dar aos cativos que estavam presos liberdade. Ei, deixa eu te falar, os seus louvores, ele liberta alguém, ele livra alguém. E o verso 27 diz assim: o carcereiro acordou, e vendo abertas as portas da prisão, desembanhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tiveram fugidos. Mas Paulo gritou: não faça isso, estamos aqui. Ei, quem você tem livrado da morte? Quem com seus louvores tem livrado da morte? Quem você tem resgatado? Paulo, ele se coloca diante de uma situação que era para a morte, mas que, através que estava dentro dele, daquilo que estava dentro dele, se transforma em vida, e vida para outros, e vida para aqueles que estavam ao seu redor. Deixa eu te falar algo, Ministério da Fé, nessa noite é uma noite de vida,
É uma noite onde, através do teu louvor, haverá cura, haverá milagres, haverá transformação. E a palavra de Deus continua dizendo: e o carcereiro pediu luz, e entrou correndo, e trêmulo prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Pessoas irão ao teu encontro perguntar: o que eu devo fazer para ser salvo? Ei, o que eu devo fazer para servir a esse Deus que você serve? Ei, o que eu devo fazer para servir a esse Deus que você tanto entoa hinos de louvores, tanto exalta? E eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e a sua casa. Pai, esta é a tua palavra. Pai amado, nessa noite, ó Deus, eu me coloco, ó Pai, à disposição para aquilo que o Senhor quer falar à igreja, ó Pai. Pai amado, toma, ó Pai, cada um nessa noite. Flua, ó Pai, com liberdade. Traz renovo, transformação, ó Pai. Pai amado, que não venha ser eu, mas que venha ser, ó Pai, o teu Santo Espírito. Pai amado, que essa noite, ó Pai, não seja uma noite comum. Que essa noite, ó Pai, não seja uma noite normal. Que essa noite, ó Pai, seja uma noite de adoração a Ti, ó Pai. Que essa noite, ó Pai, as palavras que nós entoarmos, ó Pai, cheguem ao Teu coração, ó Pai, nessa noite. Assim eu oro, ó Pai. Assim eu oro em nome de Jesus. Pode tomar o teu assento. O livro de Atos, ele foi escrito por Lucas. E tinha como destino esse livro Teófilo. E esse livro ele é composto de poder do Espírito Santo, testemunho, fala sobre a igreja e sobre os cristãos. E o que mais me admira nesse livro é os testemunhos que Paulo contava. Em todos os lugares que Paulo passava, a Bíblia vai falar que Paulo ele procurava um lugar para orar. Todas as cidades que eles passavam, a Bíblia fala que ele falava ali, ó, certo dia indo nós para o lugar de oração. Qual o lugar de oração nós temos procurado? Deixa eu te falar algo, todos os dias quando eu chego no escritório, pode ser a hora que for, hoje eu cheguei um pouco atrasado e eu falo para as meninas: vamos tirar um momento de oração, para tudo que está fazendo. Mas a minha primeira atitude quando eu chego no escritório é orar, é abençoar, é declarar a vida. E aí eu te pergunto nessa noite, os lugares que você tem chegado, é de adoração ou é de murmuração? Os lugares que você tem ido, você tem procurado abençoar, tem procurado levar palavras de vida, ou tem levado reclamação, murmuração, ou tem apontado defeitos? Paulo, aonde ele chegava, a Bíblia vai contar que aonde ele passava, a sua sombra curava enfermos. Paulo, aonde passava, aonde ele chegava, e eu vou te falar, todos os lugares ele foi expulso, todos os lugares ele foi caçado, e ele ia para outra cidade, e ali havia cura, havia poder do Espírito Santo, havia transformação. Ele ia para outro lugar, ali o aleijado era curado. Eu fico me colocando dentro desse texto e me imaginando nessa época. Que loucura, onde eu chegar, os enfermos serem curados. Quando eu cheguei no Ministério da Fé, por um tempo, eu fui discípulo do pastor Edivaldo, pai do João Marcos do Pedroca. E o pastor Edivaldo, ele tinha um evangelismo lá no HRC.
Quem aqui dessa época vai lembrar, nós íamos para lá toda terça-feira, no Hospital de Taguatinga, aqui, HRT, Hospital de Taguatinga. Nós íamos para lá, e aí o pastor Edivaldo era assim, era ele e quem tivesse, era ele, muitas das vezes, era ele 10, ele 5, ele 20, e quantas vezes nós chegamos ali na sala de espera, o pessoal esperando, eu acho que os médicos davam glória a Deus quando a gente chegava, porque a gente podia chegar e ter 100, cansei de chegar e ter, sei lá, 70 pessoas lá esperando para ser atendido, pastor Edivaldo com o violãozinho, cantava 2, 3 louvor, ministrávamos uma palavra e orávamos pelos enfermos, aqueles que queriam receber a oração, e tinha 50, 60, daqui a pouco só tinha 10, 5, nós esvaziávamos aquele local, e já era uma loucura. Teve um dia que eu fui orar por uma pessoa, ela tinha torcido o pé estava inchado desse tamanho, na minha mão, e ali eu orando e declarei a cura, declarei que ser curado, e instantaneamente eu vi aquele pé desinchar na minha frente, instantaneamente eu vi aquele pé desinchar, e aquela pessoa levantar, Deus te abençoe, e ir embora para casa. Isso é o que Deus tem para nós, Ministério da Fé, isso é o que Deus tem para essa casa. E com Paulo era assim, até um determinado momento que ele chega numa cidade, e aí ele começa a pregar, começa a curar, só que nessa cidade, existe uma profetisa que ganhava dinheiro, através de revelação, e aí eu não queria entrar nesse assunto, eu queria entrar nessa questão, mas aqui, já derruba muitos profetas que tem por aí, e eu queria te falar, tome cuidado com essas profecias, tome cuidado com esses profetas, tome cuidado, não vá atrás de profetada, porque aqui essa mulher, ela usava disso para ganhar dinheiro, até um determinado momento que Paulo chega na cidade e começa a curar, e ela vê que o pessoal começa a seguir os sinais de Paulo, e para de procurar ela, e aí ela começa a ir atrás de Paulo, e começa a perturbar, começa a perseguir Paulo, e a palavra de Deus vai dizer que Paulo expulsa o demônio daquela pessoa. Por isso que eu te falo, tome cuidado com esses profetas que tem por aí. E instantaneamente, ao expulsar aquele demônio, aquela mulher perde esse dom de revelação, e ela já não consegue mais revelar. E a palavra de Deus vai dizer que ela vai até a cidade, e lá na cidade ela cria um motim. Ela fala: olha, tem um cara aí que está pregando, tá falando de um cara aí, está curando, está fazendo coisa que a gente não admite aqui. Muitas das vezes na nossa vida ministerial nós vamos ser perseguidos, muitas das vezes, não sempre. No seu trabalho, se você começar a pregar, irão levantar pessoas para te julgar, irão levantar pessoas para te perseguir. Só que Paulo, ele foi persistente. Ele vira para aquela mulher e fala: está amarrado, sai dela, Satanás, em nome de Jesus. E fazendo um bem para aquela mulher, ele mesmo assim é julgado. E a Bíblia diz que essa mulher, ela junta todos daquela cidade e fala assim: olha, tem esses caras aí, ó, fazendo coisas que aqui a gente não aceita. Quantas das vezes nós somos julgados por fazer a coisa certa e não ser aceito naquele ambiente por estar fazendo a coisa certa? Mas Paulo sabia quem ele era, sabia o porquê ele foi chamado e o para que ele foi chamado. E aí a Bíblia fala que aquela cidade se volta contra o Paulo e Silas.
E aí, a Bíblia fala que eles são humilhados, eles são extremamente açoitados. Eu fui pesquisar o significado de açoitado. Açoitado quer dizer castigado, ou sofrido uma violência física ou moral. E nós sabemos que naquela época a violência física era chibatada. Nada a ver com a palavra, mas esses dias eu estava conversando com meu sobrinho. E aí ele falou bem assim, ó, que massa. Estou fazendo a árvore genealógica da nossa família. Quero saber da onde que nós viemos. Eu falei, massa. Ele falou, vai que tem uma herança aí, a gente veio de uma família rica que tem uma herança. Eu falei, miserável, a gente é descendente de negro, moço. Nós veio dos escravos. Que massa tu vai encontrar aí, é meio chibatado aí para tu pagar. Vai mexendo nas coisas que não deve. Mas Paulo e Silas foram açoitados. Eu fico imaginando, às vezes alguém fala A da gente. Fala que você é feio e você já fica todo dodóizinho. Fala que algo contra o seu favor e você já acha ruim. Agora imagina uma cidade toda te difamando, falando mal, te batendo, te humilhando, te cuspindo. Assim foram com esses homens. E aí a palavra de Deus vai dizer que Paulo e Silas é jogado na prisão. E quando eles são jogados na prisão, eu fico imaginando quantas vezes nós somos humilhados, quantas vezes nós somos acusados injustamente daquilo que nós não fizemos, ou quantas vezes nós somos julgados até mesmo por aquilo que nós fazemos de forma correta. Agora imagina só, você ser preso por algo que levantaram contra você. Você ser jogado dentro de uma prisão. Você ser colocado e amarrado por correntes. Deixa eu te falar algo. Lá no começo nós lemos que em todos os lugares que Paulo chegava, ele procurava um lugar para orar. E aqueles homens não sabiam disso. Aqueles homens não sabiam disso. E estavam pegando Paulo e Silas e colocando num quarto recluso. E mal sabia eles que naquele quarto Paulo e Silas iriam orar. Paulo e Silas iriam entoar hinos, louvores ao Senhor. Mal sabia eles que ali, ao invés de prisão, iria se transformar num lugar de adoração. Mal sabe ele que ali naquele lugar de cativeiro iria se transformar um lugar de liberdade. O que você tem feito com essa prisão que você está vivendo? O que você tem feito com esse quarto escuro que você está morando, que você está vivendo? Deixa eu te falar algo, esse quarto escuro é um quarto de adoração. Deixa eu te falar algo, esse cativeiro, essa prisão, não é para a morte, é para a adoração do Senhor. A Bíblia vai falar que Jesus, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E aqui, Paulo e Silas estão sendo conduzidos a um deserto. E eu fico imaginando, cadê a menina que ia cantar aqui? Tu que ia cantar? É tu que vai cantar? Cadê a Gisele? E eu fico imaginando Paulo e Silas trancados. E a Bíblia vai dizer que um orava e o outro cantava. Um orava e o outro adorava.
imaginando eles presos. E adorando ao Senhor. Muitas fontes em meu deserto. Qual a canção que você tem cantado? Qual a canção que você tem adorado? Qual a canção que você tem colocado para fora? No momento de angústia, no momento de louvor. Eu pedi para a Crica comprar essa garrafinha aqui, ó, antes da gente começar o culto, sem espiritualizar demais, tá? Mas se eu apertar essa garrafa aqui até ela estourar, o que vai sair de dentro dessa garrafa? Água, né? E se eu orar para Deus, falar: Senhor, transforma isso aqui numa Coca-Cola bem gelada, e apertar, o que vai sair daqui de dentro? Deixa eu te falar algo. Só sai de dentro de você, só sai aquilo da sua boca, o que está dentro de você. Se eu apertar essa garrafa, vai sair água. Quando a vida te aperta, o que é que sai de dentro de você? E eu fico imaginando Paulo e Silas cantando, preso e adorando ao Senhor. O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nessa guerra, está comigo o braço forte do Senhor. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar. Os caras tinham acabado de ser açoitados, os caras tinham acabado de ser humilhados, mas o que sai de dentro do coração são louvores, o que sai de dentro são adoração ao Senhor. E através dessa adoração a Bíblia diz que as estruturas começam a estremecer. Deixa eu te falar algo, teu louvor irá abalar estruturas. A tua adoração irá abalar estruturas. Quando você chegar no seu trabalho, as pessoas irão perceber que você chegou. Não é pelo barulho dos seus pés, não é, mas é pela presença do Senhor que você carrega. E a Bíblia vai contar que Paulo e Silas adoram, louvam ao Senhor, e imediatamente todas as portas se abrem. Imediatamente. Deixa eu te falar algo. Todas as vezes que você passar uma dificuldade, o seu recurso maior tem que ser a sua adoração e o seu louvor. Às vezes você não passa dessa fase, às vezes você não avança, porque só o que você faz é murmurar, ao invés de adorar. E a tua adoração não vai servir somente para te libertar, não vai servir somente para te levar a um nível maior. A tua adoração, ela tem que transbordar e atingir todos os que estão ao seu redor. E aí, a prisão que você vivia, você já não vive mais. O cativeiro que você vivia já não vive mais. E as pessoas ao seu redor vão ser contagiadas e tocadas pelo poder do Espírito Santo que está na tua vida, e serão libertas, e serão transformadas, e serão mudadas, e viverão um novo tempo em nome de Jesus. O que
que você tem entoado nesse momento de dificuldade? O teu louvor tem poder para abalar as estruturas do inferno. E o que eu escrevi no esboço só vai até aqui. Mas esse vale não é para mal. Essa prisão não é para a morte. Todas as vezes que eu passo por uma situação difícil, todas as vezes que eu passo por um momento de luta, a minha oração é: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Paulo e Silas está mandando um recado para aquele povo, que existe um Deus maior do que qualquer outra coisa, que você pode até ser preso, você pode até ser injustiçado, você pode até ser açoitado, mas Ele peleja ao seu favor, Ele peleja para aqueles que estão ao seu redor. E a Bíblia vai continuar dizendo que o carcereiro, com aquela situação, ele tenta se matar, ele desembanha a espada. Já pensou tudo caindo aqui? E aí o maluco pega e tira a espada, vai guerrear com a espada. Não, eu vou me matar. Não faça isso, idiota. Não faça isso. Mas Paulo era uma resposta de Deus para aquele homem. Será que nós temos sido resposta de Deus aonde nós vamos? Será que nós temos sido resposta de Deus do nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade? Mês passado, tem uns 2 meses, eu fui para São Paulo, fui para um encontro de empresários. E eu saí daqui para tomar uma pancada lá, de um cara que nem crente é. Até mandei para a Crica, falei: amor, recebe essa pancada aqui comigo. Mas o cara botou no telão, o tamanho dessa parede aqui, ó, escrito bem assim, ó: a tua empresa, ela tem sido bênção ou maldição para os seus clientes? Sabe, não é porque eu tenho uma empresa que é só para encher o meu bolso de dinheiro, mas é para eu abençoar outras pessoas, para eu... Cara, quantas pessoas ali, eu estava ali, antes de começar o culto, um amigo meu me ligou: o Alisson, me ajuda aqui a tirar um negócio assim, assim, assado. Eu falei: cara, eu ajudo, velho. Ele: quanto que é? Eu falo: não, irmão, fique em paz, porque eu não vou cobrar de um cara que já passa dificuldade. Eu não vou cobrar de uma pessoa que já passa dificuldade. O meu conhecimento, poxa, Alisson, mas o seu conhecimento, você lutou, batalhou, trabalhou aí tanto, você rala tanto, estuda tanto, mas se não for para abençoar, de nada serve. Claro que eu tenho que ter o meu dinheiro, eu tenho que ganhar o meu dinheiro para sustentar a minha casa, sustentar a minha família, para dar o melhor para a minha família. Mas se não for para abençoar, irmão, pode fechar. Se não for para abençoar, eu falo para o Senhor: Deus, tira. Eu estou fazendo uma campanha lá agora, do imposto de renda, e todo o dinheiro que nós arrecadarmos com imposto de renda, eu vou converter em cesta básica. E mês que vem a gente vai fazer uma ação social. Todo o dinheiro. E eu vou te falar, quando é para abençoar, Deus abre portas. Uma cliente minha, blogueira, quem me segue nas redes sociais viu, me postou lá, me marcou. E ela foi lá no escritório ontem. Eu falei: velho, tu é maluca, porque meu Instagram travou, meu WhatsApp tá aqui, as meninas não conseguem atender. Sabe o que é isso? É a bênção de Deus que está na nossa vida. É aquilo que eu etoo, é aquilo que eu coloco para fora como adoração.
É aquilo que eu coloco para fora como louvor. Queria que os meninos já subissem. É aquilo que, quando a vida me aperta, quando a situação me aperta, eu coloco para fora. Eu vou te falar, eu tenho orado para o Senhor. Eu falo, Senhor, eu não vou abrir minha boca para reclamar mais. Eu não vou abrir minha boca para falar mal de ninguém mais. Se não for para abençoar, se não for para liberar palavras de vida, eu não vou abrir a minha boca. Coloque-se de pé, igreja. Eu queria que você fizesse essa reflexão. O que que você tem entoado? O que que você tem falado? O que que você tem declarado no momento de dificuldade? O que que você tem cantado? Às vezes eu vejo uns crentes aí cantando um sertanejo, uma choradeira. Aí o relacionamento não dá certo. O cara passa a prova. Claro, miserável, tu estava cantando ali o Marília Mendonça ali da sofrência agora. Se não for para abençoar, se não for para declarar palavras de vida, se não for para tocar e transformar outras pessoas, de nada adianta de estarmos aqui. De nada adianta de eu estar aqui em cima pregando essa palavra para vocês. De nada adianta. Eu queria que você curvasse a sua cabeça. Vamos cantar essa canção completa. Acorrentado e amarrado, eu me sinto sem saída. Vem até aqui na frente que eu quero orar por você. Aquele que acalma